Então, galera, estamos aqui hoje com duas personalidades que eu não tenho problemas em falar para vocês, são ídolos para mim, pessoas que eu tenho uma maior admiração. Aí, pô, Léo, tu é o cara que eu chamo pra todo mundo, tu é meu mestre, irmão. Eu aprendo muito contigo, viu, velho? Tá? É um prazer ter a tua visita aqui em Floripa. E, mano, acompanho o Kill aí, né, o Kill Panhaque, o Big, nas lutas, toda a carreira, já há muito tempo que eu acompanho não só ele, mas os irmãos, né? Sim, sim. Então, galera, tô com essas duas, a gente tem a mania de falar as lendas. Aqui o Manezinho fala agora. muito. Me senti velho agora. Mas, cara, vamos falar um pouquinho sobre a carreira desses dois grandes atletas e treinador, né? Léo, começar por ti, meu irmão, até porque eu não falo tailandês. Pode deixar que eu traduzo aqui tudo. E aí, o que tu vai servir aí pra nós. Léo, fala um pouquinho da tua história, velho. Como é que tu começou? Comecei no Rio Grande do Sul, muito novo, com 11 para 12 anos, e daí comecei a competir com 13 anos. Lá em Porto mesmo? Comecei a treinar, mas era bem esporádico, assim, bem... Com quem lá, Léo? Não lembra? Não lembro, era academia de bairro. Academia de bairro. E depois fui para São Paulo, comecei a treinar mais sério em São Paulo, bem mais sério em São Paulo. E acredito que me profissionalizei mesmo com o Veras, com o Francisco Veras. Aí foi com o Veras lá. Que daí comecei a lutar profissional mesmo e treinar em um nível profissional mesmo, de começar a virar atleta mesmo. Mas... E daí fiquei com ele e foi meu treinador no Brasil a vida inteira. Em 2000 isso? Acho que por aí. Por aí. Por aí. Tu chegou aí na Never Shake, não? Ele dava aula lá, mas eu treinava com ele em outro lugar. Eu conheci o Veras lá. Então ele era de lá e ele teve uma época que ele ficou lá com o Pailod Noi, né, que é o que falam de Pailod aqui, né, que falam Piraj Noi, mas na Tailândia a gente fala Pailod Noi. Pailod Noi. Isso. E o Veras cuidava deles e foi por isso que o Veras já teve Graças a Deus eu tive o privilégio de treinar com um cara que tinha treinado kickboxing em alto nível na Europa, já feito muita coisa na Europa, e ter treinado muito boxe, e ter treinado Muay Thai já bem, e ter vivido com um tailandês por muito tempo, que ele já tinha uma base muito boa, ele, graças a Deus, me ensinou. Eu tive o privilégio de uma época que não era todo mundo que tinha o privilégio de saber as coisas assim, ele me ensinou muito certo. Lá atrás eu já aprendi praticamente certo o entendimento de base dessas coisas. E daí depois eu fui lutando, fui treinando com ele por muitos anos, até eu viajar para Tailândia com 20 para 21. E que ano foi isso, Léo? 2010. 2010 também? 2010. Vou fazer 16 anos agora. 16 anos que tu está lá. Isso, 16 anos que eu tô lá. Eu fui para lá também na mesma geração aí, mas só que eu sempre vou e volto, né? Eu fui e só voltei para visitar a família e dar seminário. Massa. A minha primeira vez eu fiquei 5 anos lá sem voltar. Galera, eu conheci o Léo em 2014, tá? Eu ia pra Muay Thai Plaza. Isso, eu lembro. Né? E, pô, meu irmão, depois que eu conheci também Phuket, né? Porque é muito parecido com Floripa. A gente estava conversando isso hoje, me lembra muito, Floripa me lembra muito Phuket. Parece muito, é muito parecido, o jeito das casas, o jeito da cidade, Quantos tudo. mil habitantes tem Phuket? Então, você me pegou agora, não sei. Sabe? Mas eu acho que deve ser mais ou menos, se eu não estiver errado, acho que Floripa deve ser maior que Phuket, eu acho. Quantos habitantes tem Floripa? Aqui tem 700 mil. Lá tem mais que lá, certeza, eu acho, certeza. Mas lá eu acho que tamanho de proporção, eu acredito que seja parecido, assim, tamanho. Massa. Acredito que deve ser parecido. Show. E lembra muito, assim, que é um lugar que é praia, mas que não deixa de ser uma cidade grande, tem um lugar grande, que tem... E tem bem os lados, né? Que tem indústria, que tem trabalho, muito. tem várias coisas. O lado sul de Phuket é um, o lado norte é outro, é igual nós aqui, que é o lado norte, é muito mais populoso. Lá tem um lado que é muito mais lidando com luta, com esporte, tem outro lado que é muito mais festa, turismo. E é bem aqui, né? O norte lá é festa, turismo, o sul é a luta, né? Isso. Aqui o nosso o sul é o surf e o norte é a balada lá. Isso. Massa, irmão. E fala um pouquinho do Kill aí, tá? Ajuda nós a traduzir como é vir de uma família com tanta tradição. Pena lá, tem quando mais já não cocu a tiมันทำมวยตั้งแต่เด็กๆไม่เคยรู้จักอะไรที่ไม่ใช่มวย
มันเป็นอะไรมันมาจากไม่ใช่ทุกคนมีครอบครัวที่ทุกคนต่อยมวยมันพอมันเป็นคนสอนนะเป็นอะไรเป็น ก็ก็ ง่ายไหมคิดไป มัน ง่ายกว่า คิด คนนั้นไหม คิดว่าง่ายกว่าไหมมันก็ มันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยแต่ว่าง่ายไหมมันก็พื้นฐาน ผมคิดว่าถ้าเกิดเด็กธรรมดากับผมแล้วอ่ะผมคิดว่าพื้นฐานผมน่าจะดีกว่าเพราะว่า ถ้าเป็นครอบครัวแล้วอ่ะเราจำความได้อย่างเงี้ยเราคนอื่นไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่น แต่ของเราจะวิ่งเล่นที่กระสอบทรายวิ่งเล่นที่ค่ายมวยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีพื้นฐานดีกว่า Ele tá falando, a diferença de ter nascido numa família que sempre foi de lutadores é que ele acredita que quando você nasce numa família assim, a sua base já é mais forte que a dos outros, porque se alguém luta e daí você vai pra casa normal com alguém que não tem na luta. Ele fala, eu fui criado no meio da luta. Quando os meus irmãos eram mais velhos e eu ainda não lutava, eu tava segurando a água pra eles. Eu tava lá brincando no saco, vendo eles treinar. Então a vida dele foi dentro da academia. Antes dele mesmo começar a treinar e lutar, ele já via os irmãos dele treinando e lutando para se preparar para as lutas. Massa. E qual idade foi a primeira luta? Aí eu tô lá, chocolate. เริ่มหัดมวย8 ขวบก็หัด 2-3 เดือนก็จบแล้ว Ele começou a treinar, em 2, 3 meses ele fez a primeira luta dele. Ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E quantas lutas tem hoje? Tupanima, Patibano, tô aqui, fala. ก็คิดว่ามากกว่า 300 Mais 300, certeza ele tem. Galera, para quem nunca foi, né, um tailandês nunca passa de 300 e 400 lutas. Já passou faz tempo, né? Mas eles nunca dizem que passa, não, eu acho 300 e pouco. Ele tem mais que isso, deve ter quase 400, só que eles falam meio que ao redondo. Assim. E quantas, Léo, no alto rendimento? Né? Para quem não sabe, o Elaruki, o Panhaque e os irmãos, são quantos melhores? Eles são 4 irmãos e os 2 irmãos os 2 primeiros irmãos são treinadores deles já. Já foram são treinadores por muitos anos deles, até eles serem treinados por mim. Sim. E agora os 2 últimos são ele e o Pompaiak, que são os 2 mais famosos. E os 4, quantos melhores da Tailândia, quantos títulos de melhor da Tailândia ele já tem? Tem um que foi o que foi menos famoso, mas foi bom lutador. Uhum. E daí tem o Pompaiak, que foi um lutador muito famoso, o Pompaiak Fartex, que é treinador lá na academia. Esse foi muito lutador muito famoso, lutador de mais de 100 mil bahts, que a gente fala que é quando o cara... É aquilo, o auge deles é quando eles conseguem atingir esse valor, ser um lutador que recebe mais de 100 mil bahts para lutar uma luta de estádio. E depois eles 2 que ficaram muito famosos, o Pompaiak e o Kelpaiak. Quantos títulos? Como é que é o... É o Yod Muay Thai? Que é o... Big Champ que você me lupirina cena. ใช่ค ค รั รั บบ ได้ยอดดาวลุง ดาวรุ่งยอดเยี่ยม แล้วก็แชมป์ลุมพินีแล้วก็เป็นยอดมวย ไอเข้าได้อะไร ไอ้ขาน่าจะได้ประมาณ5 เส้นแล้วก็ ลุมพินีครับปัจจุบัน นักมวยได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยม 2 ปีติด แล้วก็ลุมพินีราชดำเนินคิดว่าราชดำเนิน 2 เส้นแล้วก็ลุมพินี 3 เส้นครับแล้วก็ได้ยอดมวย 3 ปีติด ได้ดาวรุ่ง 2 ปีติด แล้วก็ยอดมวย 3 ปีติด Ele foi lutador revelação da Tailândia já, e depois ele foi campeão do Lumpini, e daí foi lutador do ano em 2019. O irmão dele é 3 vezes campeão do Raja, não, 2 vezes campeão do Raja e 3 vezes do Lumpini, e foi 2 anos consecutivos lutador revelação e 3 anos consecutivos melhor lutador da Tailândia. Coisa que nunca aconteceu, galera. Ser uma vez lutador do ano já é uma coisa muito difícil, muito difícil conseguir. É um feito na sua carreira. Tem algum estrangeiro que conseguiu? Não, né? Nem concorre. Não, né? Nem concorre. Nem participa Nunca disso. nem concorreu. Estrangeiro, nesse nível aí, nem concorreu. E tu já tem algum estrangeiro valendo nível de mais de 100 mil bahts? Então, dos meus moleques, o cara que chegou mais longe, mais perto disso, foi o Lobo. Foi o Lobo. O Lobo foi o moleque que chegou em estádio de 5 rounds. Foi o moleque que chegou mais longe, assim, de ganhar. Ele chegou a ganhar quase 100 mil bahts, assim. Boa. Moleque é bom, né? Ele foi. É o que eu falo. Uma coisa é você ganhar esse dinheiro
fora da Tailândia. Outra coisa é você ganhar disso e lutar com os caras que ele lutou. Quando perguntam pra ele de onde que ele me conheceu, ele sempre fala isso. Ele fala, eu vi o Lobo, o Cajaíba lutando em eventos que gringos não lutam. Na época, gringos não estavam nesses eventos. E até hoje, em estádio, evento que a gente chamava de Cria Cry, que são os eventos especiais do Lumpini, os eventos especiais do Raja, que quem não tá lutando, os campeões que não estão lutando estão lá assistindo. Os moleques lutavam nesse evento e ele fala que ele falava, de onde que saiu esse gringo? Por que esse gringo tá lutando? Daí ele não tá só lutando, ele luta bem. E ele ganha dos tailandeses. Daí ele foi procurado, daí ele me achou daí ele viu quem que treinava. Porque ele fala, sempre quando você vê um lutador bom, você quer ver de onde que ele tá vindo, quem que cuida deles. E daí ele me encontrou e ele começou a me seguir, me ver na internet. E daí disso que ele começou a ver a academia mais. E aí eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo faz, né? E, Léo, o que tu sente sendo procurado imagina um treinador de futebol sendo procurado pelo Ronaldinho para treinar ele, Ronaldinho Gaúcho. E aí? Boa pergunta, vou ser sério. Hoje em dia eu tenho uma relação tão louca com esses meninos que para mim eles não são esses superstars, assim, não são, eles são pessoas muito próximas. Imagina que eles têm a minha tatuagem, um tem no braço e outro tem no peito a tatuagem. Caraca. Eles tatuaram isso. Que massa. E o Lobo tem essa tatuagem, outras pessoas têm essa tatuagem. O Lobo tem o meu nome no peito, o Lobo. Imagina. Que massa. E eu vou te falar, eu acho que tem momentos da minha carreira que foi ter feito os moleques lutarem 3 rounds, aparecerem em algum lugar, daí ter feito o Cajaíba e o Lobo entrarem no circuito de estádio e se destacarem muito, foi uma virada de chave. E com essa virada de chave, quando eles começaram a se destacar e se tornar campeão de estádio e fazer essas coisas, que era muito difícil um gringo ser antigamente. Já teve um outro gringo que foi, muito pouco, mas além de ser campeão, eles lutaram em eventos que muito poucos gringos lutaram. E daí, ter feito isso, trouxe esses meninos, que daí foram começar a vir tailandeses. Já treinei ele, já treinei Pampayak, já treinei Nanglalek, já treinei Super Bowl, já treinei vários caras. Os grandes nomes já passaram. Já treinei vários grandes, já fui lá ajudar eles, já me chamaram para ajudar, então acho que foi meio que uma virada de chave. E o que eu sinto com isso a gente estava brincando, né? Aquele negócio de escutar elogio de pessoas. Eu sou uma pessoa muito crítica na minha vida, então uma coisa é escutar um elogio de uma pessoa. Óbvio que sempre é bom, é bom ter o carinho das pessoas, o reconhecimento, mas quando você escuta um elogio de uma pessoa que você respeita muito, que você sabe o quanto ela sabe do esporte, é diferente, entendeu? Então acho que um dos momentos, teve alguns momentos na minha carreira que eu parei e pensei assim, nossa, foi uma vez quando o pai dele falou que eu era um dos treinadores favoritos dele, e o pai dele me elogia muito e gosta de mim, mas ele fala, treinador bom tem muito, Léo, mas cara esforçado e que tá ali realmente pelo atleta, você conta nos dedos, ele fala muito isso. E quando o treinador, o dono da FE Group, que é onde é o Pet Bunchus, né? Ele falou que ele assistia meus vídeos, ele gostava do meu vídeo, ele falou, você é muito bom treinador. O dono da academia falou isso. E o Yotin, que é um dos lutadores principais dessa academia, falou que assistia meus vídeos para aprender a ensinar, e eu falei, você tá doido? Por que você assiste meu vídeo? Tá louco? Ele falou, não, Léo, lutar é uma coisa, ensinar é outra, é muito diferente. A gente tem que aprender a ensinar. O lutador pode ser muito bom, mas não quer dizer que ele sabe ensinar, entendeu? O melhor lutador com certeza não vai ser isso que vai torná-lo um bom professor. E são raros os lutadores que são muito especiais se tornarem treinadores bons, são raros. E eu acredito que essas coisas assim foram coisas, escutar de certas pessoas, escutar da mídia tailandesa, o jeito que eles falam de mim, a mídia é especializada na luta, como eles falam de mim, então foi isso, e o respeito que eu tenho. Eu falo que todos os meus lutadores têm o cinturão deles. O meu cinturão que eu tenho é o respeito que eu ganhei deles. Que é muito... a gente vê muitos brasileiros, né? Existem vários brasileiros já campeões mundiais lá dentro, mas treinador, né? São poucos os treinadores. Mas não é brasileiro. Eu posso falar que eu não posso não ter sido o primeiro, mas o que deu certo e fez as coisas mudarem, eu fui o primeiro, certeza. É o primeiro, né, cara? A gente vê muito poucos treinadores. Os treinadores do mundo inteiro me mandam mensagem. Eu digo assim, treinador pode até ter mais brasileiros assim, mas como um lutador chegar a campeão mundial e um treinador chegar ao nível, né, de ser considerado e procurado por os melhores na Tailândia, a gente sabe que existe uma defesa do produto Muay Thai. É deles. É deles. E
É muito difícil eles abrirem isso. Muito difícil. São muito fechados, né? Mas é que eles acreditam muito no resultado. Você pode ser muito bom, mas se você não tem resultado, eles respeitam o resultado. Pode crer. Eles são muito assim com o resultado, entendeu? E eu falo muito isso. Uma coisa é você ver umas academias grandes, academias de tailandês, academia famosa, e ele deixar um treinador ir lá puxar um aparador. Outra coisa é a situação que eu me encontrei, que era uma academia de gringo, uma academia pequena, eu não tinha padrinho, eu não tinha ninguém para me apadrinhar e me ajudar, me botar os moleques nos lugares, ou ajudar eles com um apostador, ou nada, não tinha nada. Eu tive que... Me deram uma foice e um matagal, e a foice cega. Eu fui batendo e fui chegando lá e cheguei entre os grandes. É um prazer ver o trabalho desde o começo, viu, velho? Você pegou lá atrás, antes de tudo eu lembro isso que a gente acontecer, chegou lá, né? tinha uma tenda, Isso. né, uma tenda somente, com um Tinha 3 tatamezinho, sacos. 3 sacos, e mão brita, né, uma academia no começo, e hoje tu chega lá, tá aquela beleza, aquela estrutura. Imagina que hoje irmão. em dia a academia é um quarteirão praticamente a academia. É muito bonita. A última vez que eu fui, tu já falou que já aumentou muito mais, Isso, né? Imagina que hoje em dia o horário da tarde, o nosso horário da tarde, só de Muay Thai, fora as outras coisas que tem lá, só no horário de Muay Thai tem coisa de 100 pessoas treinando no horário. Léo, vamos falar um pouquinho sobre assuntos polêmicos. Bora. Bora. Eu vejo no Brasil, por exemplo, vamos comparar o jiu-jitsu e o Muay Thai. A gente não vê a galera do jiu-jitsu se criticando tanto quanto a galera do Muay Thai, né? Tu também é do Gil, né? E a gente, vai pra internet para ficar vendo os ajustes que cada um tem no seu jogo, né? Quanto o feijãozinho Você com pode arroz. até não gostar, no jiu-jitsu você pode até não gostar do cara, mas você não fica ali Mas tu perdendo não vai, seu tempo, né? criticando. E no Muay Thai Tem a muito. gente vê muito isso, cara. Né? E Você não vê eu nisso, mas tem muito. nem eu. É o que eu falo, a gente conversou. Nem eu. Você pode me ver em várias polêmicas, mas não falando dos Eu outros. Isso daí também, você não vai me ver nessa nunca. parte aí eu Essa saio. daí. Eu tenho velho. vários outros problemas, mas falar dos outros você não vai me pegar falando de ninguém. Eu sou adepto de fale de mim. Vamos ter uma conversa boa, vamos falar da gente. Eu sou adepto se você fala do outro, você fala mais de si mesmo do que falar do outro. Entendeu? Quando você fala mal de alguém, você está falando mais de você do que da pessoa. E aí, rolou um lance na internet agora, até essa semana recente aí, tu falando sobre a corrida, Sim. né? Sobre o longão que a gente faz quando, né, na Tailândia, que é uma tradição do Muay Thai. Sim. E que realmente, quando Mas eu vou ser sincero, é uma tradição do Muay Thai. Você conhece lutas. No wrestling as pessoas correm. Sim. No boxing elas correm. Corre. Em vários, o cara ainda falou hoje, o Merab falou que corria tantas horas por dia. Mas esportes. vamos aqui, Sim. no Muay Thai se corre muito mais do que qualquer outro. Porque corre todo dia. Isso que E 2 vezes por dia, isso, né? Isso. Então, mas eu vejo, assim, ó, eu sou da área acadêmica também, e eu falo pra galera, cara, existe uma coisa que é a teoria e a prática. São 2 mundos diferentes. E os dois caminham juntos. Só que para você entender Só os que- dois, você tem que viver os dois. Os dois não definem o trabalho. E não tem uma receita. É arte. Por isso tem uma que é receita. uma arte a preparação física, é a arte a construção de um atleta, né, cara? O vídeo nada mais foi do que alguém que pegou e filmou ali e postou uma coisa no meio da situação que a pessoa gostou quando eu comecei a falar. Só que já pegou uma situação falando. E no vídeo eu falo que... quem falou que a gente corre para ganhar gás, para ficar... Não é para isso. Eu não acredito. A minha teoria sobre a corrida não é essa. E eu acredito que a teoria do tailandês, quando ele fala que você vai ficar forte na corrida, não é forte no gás, não vai ficar mais forte fisicamente. É forte mentalmente. É forte do equilíbrio. Você vai ter um equilíbrio. Porque imagina, a gente corre 10 quilômetros para começar a treinar. Em nenhum momento daquele vídeo eu falei, isso faz bem. Não Entendeu? é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu nunca falei que isso faz bem. Porque não faz bem. Não faz. Atleta Eu treinar Muay Thai com você sem correr, treinar todo dia já não vai fazer Já bem não vai. também. Se eu tomar soco todo dia não vai me fazer bem. Um cara começar a lutar com 8 anos de idade não faz bem. Isso aqui, você falar de alto nível, de alto rendimento, não tem nada a ver com saúde. Né? Então, E existem várias formas de fazer um feijão. nós três aqui vamos fazer a mesma comida na mesma cozinha e vão ter 3 gostos diferentes. Não é?
Irmão, eu sou um cara aficionado em querer entender como tu vê a luta, tá ligado? E como tu vê a construção de um camp, de um atleta para uma luta, saca? E, mano, a Tailândia mudou a minha vida, o meu jeito de ver, saca? Porque quebrou com todos aqueles parâmetros acadêmicos de construção e cálculo de um macro, meso ciclo de treinamento. Eu falo muito isso, a luta é um cálculo, é um cálculo que não é de exatas. Não dá, o 1 mais 1 não é 2 na luta, nem sempre é 2. Nem sempre. Nem sempre é 2. Não quer dizer que não vai, algumas vezes vai ser 2, mas nem sempre é 2. E aí eu comecei a falar dos 5 pilares quando eu comecei a ir pra lá, velho. O pilar tático, o pilar técnico, o pilar físico, o psicológico e a alimentação, saca? E aí quando entrou na parte da psicologia no treinamento, meu irmão, o cara fraco não corre 10 km, não bate 300 joelhadas. Imagina que você corre 10 quilômetros, a sua perna tá morta já depois de correr 10 quilômetros, e você tem que chegar e fazer sparring ainda. E fazer sparring depois desses 10 quilômetros. Ah, mas isso é loucura, você não vai treinar bem. Mas quem disse que é pra você treinar bem? É pra você lutar bem, não é pra você treinar bem. Ali é a tua preparação, né? Se você quer só pensar em treinar bem, você tá só alimentando seu ego, você não tá alimentando o seu condicionamento atlético e físico e técnico, entendeu? Porque a pessoa começou muito essa base de você pensar, eu tenho que treinar bem. Vai treinar bem pra quê? Se treinar e competir são duas coisas totalmente diferentes. Pode. Por que a gente não vê vários caras que na academia são um leão e na hora da luta, lutar é um mundo diferente de treinar. Pô. Treinar é um mundo diferente de competir. Tem vários caras que são muito bons treinando e não são tão bons competindo. E tem vários caras que não são bons treinando e quando competem se transformam. Você sabe disso, você já viu isso várias vezes, eu tenho certeza. Sim. Então é o que eu falei. Galera, a ciência está para nos ajudar, isso é indiferente. E a preparação física também está para ajudar a gente. Só que luta tem a preparação física da luta também. Que é uma preparação física à parte. Que é de luta, de situações de luta. Situações que você faz na luta, que você vai fazer exaustivamente até não aguentar mais, para aquilo ali ser natural, para quando você estiver morto, cansado com as pernas, você não vai conseguir levantar a sua perna normal, mas a sua perna ainda vai dar um chute. De tanto que você já fez aquilo, se você falar, faz um agachamento, você não consegue, mas você consegue dar um chute. Sim. Porque você tem tantos chutes por dia que aquilo ali é natural e automático do seu corpo, entendeu? Então, é o que eu falo, não é só sobre a teoria escrita ali, tem que viver a prática, galera. E outra coisa, como a gente conversou, uma coisa é viver a prática num nível, outra coisa é viver a prática em outro nível. Quem for postar alguma coisa e falar, me apresenta o atleta de alto nível que ele fez e treinou para daí a gente conversar, senão eu não vou perder meu tempo. Agora eu quero perguntar pro Kill. Big, o que tu fala que o Léo tem de diferente, irmão? Que tu é Leo, tu é Leo. Tek tangalai, majak tene konana. Big play kita tamai Leo man dai tungทุกวันนี้ได้ถึงดังแต่ทำไมเลี้ยวแตกต่างกับคนนั้น ก็คิดว่าความคิดดีครับ แล้วก็ทำงานหนักไม่อู้ไม่อะไรเนี่ยคือตั้งใจคือแบบรักมวยไทยแล้วก็รักในสิ่งที่ทำอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดว่าต้องซ้อมแบบนี้ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ Ele falou que ele acredita que eu sou muito esforçado, ele nunca me viu reclamando. Ele nunca me viu reclamando e tô sempre ali. Nunca me viu reclamando de estar ali, reclamando de estar cansado, reclamando de não estar bem. Eu sempre tô ali e ele falou, e o coração, ele sempre põe o coração nos detalhes. Tem que treinar assim, tem que fazer assim, nos mínimos detalhes, que é aquilo que você gosta de falar, que eu gosto de ficar ali no fino. E ele fala que eu sou muito assim, que eu fico sempre ali alimentando o fino, falando, não, aqui, faz isso, sempre corrigindo uma coisa ou outra. Máximo. Galera, isso foi, e vocês estão escutando de um cara que vem de uma tradição, de uma família muito tradicional, campeã. Imagina que
o lutador que eu falei deles, da família, menos famoso, deve ter 200 lutas. Ele tem 300. O Pampayak tem 500. E o Compayak deve ter coisa de 300, 400. Isso aí deu mais de 1000 lutas numa família, dentro de uma casa. Imagina o quanto que esses moleques não têm experiência de luta e o pai que cuidou de todos eles não entende de luta. E o pai nunca lutou. O pai nunca lutou. E sabe quem puxava aparador para eles no começo da carreira? Porque o pai já era velho quando eles começaram. A mãe puxava. Olha, que massa, irmão. Aí igual Meca, quando o pau. Que legal, velho. E ela já lutou, não? Meca e Chokumoy, velho. ไม่เคย Nunca พ่อ lutou. ไม่เคยแม่ไม่เคย Nunca แต่ว่า A mãe e o pai ช nunca อบ lutaram. ชอบดูมวย Olha, Mas sempre gostaram de viver na luta e sempre viram a luta desde sempre. Sempre estiveram lutando, vendo luta e são muito aficionados por luta. que massa. Mano. Som Kamé, Nhaime. E qual ไม่ o... ตบอย่างเดียว Eu falei, treinar com a mãe era fácil? Ele, não. Ela só me batia e me fazia dar 10. Ela dizia, E qual o teu objetivo ainda na luta, Big? Tukwani com Palmai com Big, Tukwani que tá lá, Yak Palmai lá. Mas já que lá não tá minha leva, lá daí leva, até Tukwani láยังมี Palmai lá. ก็ตอนนี้ก็อยากเป็นแชมป์อะครับอยากเป็นแชมป์ราชดำเนินแล้วก็เป้าหมายอะไรเรามาสุดแล้ว ก็คือเมื่อก่อนมันต่อยมวยอย่างเดียวมันก็โฟกัสแค่มวยแต่นี้เราสามารถมองมันเป็นแบบธุรกิจเป็นไรเราสามารถชื่อเสียงเราขนาดนี้เราเปิดยิมเราทำอะไรได้แล้วก็กำลังเรียนกำลังศึกษาอะไรเรื่องพวกนี้ Ele falou que desde criança a vida dele sempre foi lutar. Só que hoje em dia, desde que ele falou tá mais próximo comigo e com pessoas que fazem ele entender mais a vida, no sentido, ele falou ele só pensava em luta antigamente. Hoje em dia ele ainda pensa em luta e ele quer ir até o máximo que ele consegue. Ele tem o legado dele, mas ele ainda quer, ele falou que ele quer ganhar o cinturão do Raja agora, porque ele era campeão, ele já foi campeão do Lumpini, ele quer ganhar o cinturão do Raja. E só que ele quer aprender com isso, ó. Ele vê hoje em dia que a luta envolve muitas coisas, ó. Estamos aqui fazendo uma entrevista, ele está vindo dar seminário pelo mundo, fazendo dinheiro, indo aqui, pode levar... A gente conversou muito sobre isso, sobre a ideia do seminário, para vocês terem ideia. Ele e o irmão, sendo os lutadores excepcionais que eles são, eu fiz antes de eu viajar com ele e antes de eu conversar, que eu ia começar a levar eles para dar seminário, eu conversei com eles, vamos fazer uma aula de como dar um seminário. Vocês vão me dar um seminário. E eu tenho que gostar do seminário, não é só me ensinar a técnica que você gosta. Porque técnica que você gosta, qualquer um pode fazer. Mas o que vai ser bom para mim aprender, eu falei para eles. Eu sou um gringo, eu não tenho a habilidade que você tem. Eu não tenho 400 lutas, me ensina uma coisa que vai ser funcional para mim. E daí eles começaram, e daí ele pode ver, o seminário que a gente deu hoje com você, ele me ajudou a montar, a pensar tudo. E são coisas que situações de luta para pessoas tão boas quanto ele, como pode usar, com pessoas normais, que não podem tentar usar. E tu tá ligado que isso é um grande fator de treinamento do teu atleta, tá ligado, Léo? Tu fazer o teu atleta verbalizar a forma que ele vê a luta, te ajuda também no treinamento dele, né? Porque cara? é muito fácil para eles falar de luta e lutar. Se eu falar, vai, faz uma coisa, mas beleza, isso aí que você fez, você consegue ensinar, mas quem você vai ensinar consegue fazer? Seminário não é só... Beleza, galera, vai ter pessoas que não têm um nome igual ele, irmão dele, o Sanchá e tal. Você vai chegar e você vai querer ver o que eles estão fazendo, mas você tem que ver o que ele vai te ensinar que vai ser válido para você também. É que nem eu, se eu chegar aqui e mandar ele e o irmão dele ensinar tudo que eles fazem, 80, 90, 85 não vai conseguir fazer o que eles estão fazendo. Mas eu falei para eles, vocês vão ter que pensar uma coisa e ensinar uma coisa que vai ser útil e que é real, de alto nível, e que é boa para vocês pensar, que vai ajudar um lutador, que tanto vai médio, fazer ele chegar, tanto médio como alto como especial, entendeu? Então daí eu gostei muito disso, que eles se empenharam em me dar o treino. Daí eu meio que treinei eles a dar um seminário, porque eu falei para eles, dar seminário não é só ser bom, não é só ter técnica, mas tem que ter o quê? Tem que ter didática e tem que ter o flow. Uma coisa tem que fazer sentido com a próxima. Não adianta eu te ensinar uma técnica, não tem sentido nenhum com a próxima técnica, entendeu? E querendo ou não, eu já dei muito seminário pelo mundo todo, então eu tenho um pouco de experiência nisso. E eu cobro muito isso deles. Hoje em dia ele fala inglês, ele tem visto americano, ele está aprendendo a estudar aula. Então, bom lutador eles já são, pô. Eu quero mais que isso. Eu quero quando eles parem, eles tenham
Em vez de ter uma porta para abrir, ele tem 10 portas. E ele vai escolher as portas que ele quer abrir. Nossa. Com negócio, que isso aqui vai ser um negócio. Ele mesmo falou, agora eu vejo que tudo é negócio. Negócio no sentido, pô, eu posso vir... Hoje em dia eu tenho patrocínios que eu consigo negociar com patrocinadores, eu tenho patrocinadores, eu posso vir num podcast, eu posso ir dar uma entrevista, eu posso fazer seminário, eu posso dar uma aula online, então tem várias coisas. O Muay Thai não é só uma versão... Você não pode botar um cabresto em você e olhar só para frente, você tem que abrir a visão. A gente tem que ir se entendeu? adaptando ao que o mundo também traz para nós. E usar o que está aí para ser usado. Isso é... E hoje, graças a Deus, eu vejo vou te ser sincero, na atual posição deles, dois, eles têm nome, eles têm título, eles têm tudo já. Pode ganhar mais? Pode, claro. Mas o que eu mais fico feliz em ver eles é abrindo a mente deles, como eles estão com a mente aberta, sendo que o asiático não é uma pessoa tão fácil de abrir a mente. Não é o tailandês, é o asiático, porque eles são muito ali tradicional no deles, entendeu? E ele tá muito nisso. Eu falei para ele, eu quero que você tenha visto americano. Ele já foi, correu atrás, ele tirou o visto americano dele. Nossa. Ele tirou o visto da Austrália, ele é um moleque diferente. É o cidadão do mundo hoje, meu irmão. Entendeu? Ele sabe que ele não precisa só estar ali com aquilo ali, ele tem o mundo inteiro para ele poder usar. Show. Vamos para mais um... eu acho que a gente ainda eu não fiz essa pergunta para ti na internet e foi um fator também de bastante crítica, foi a tua relação com a Paloma, né? E eu acho que eu não perguntei nas minhas redes sociais para ti sobre aquele momento. Sim. E muita gente me procurou, irmão. No mundo inteiro. Muita gente me procurou perguntando o que eu achava daquilo ali, saca? E eu não vou nem perguntar a tua relação com ela, porque eu sei que é uma relação de muito carinho e cuidado dos dois lados, mas tu vê diferença de... Por exemplo, tem atletas que eu tenho que elogiar, Sim. Tenho atletas que eu tenho que xingar, Sim. Eu tenho atletas que eu simplesmente tenho que estar. Acho que tudo é feeling, Tu né? consegue, Léo, ver aos 38? Hoje em dia, eu vou te falar, eu aprendi muito com o tempo também. Quem acha que sabe tudo, na real não sabe nada. Não sabe nada. Entendeu? Então eu aprendi muito com o tempo, mas eu sempre lidei muito com o meu feeling. E graças a Deus o meu feeling me fez errar pouco na minha vida. Errei muito, mas errei tentando acertar. Só que o meu feeling sempre fez, até o que eu errei, eu não me arrependo de ter errado. Quando eu errei pelo meu feeling. Porque eu errei tentando acertar. Sim. E eu vejo que eu sempre errei pensando no bem deles, entendeu? Então, para mim, tanto aquela situação, como teve outras piores que aquela, já teve com homem, com mulher, com periquito, com cachorro, com papagaio. Para mim, ali não tem uma mulher, um homem, para mim tem um atleta. E eu vou cobrar um atleta. É o general e o soldado na trincheira. Eu tô ali para cobrar meu atleta. Claro que cada um corresponde com uma situação. E eu sei quem que ela é, eu sei como é que ela corresponde, então eu sei o que eu estava fazendo. Perfeito. Se arrependeu? Não. Se precisava fazer de novo, faria. Se soubesse que ia dar toda a confusão que deu, faria? Faria. Mas tu consegue distinguir o jeito que o Big gosta cada um sabe. Imagina, você tem... São seus filhos, não são seus atletas. Chega um momento que os lutadores viram seus filhos. Você olha pro cara... Você sabe quando ele tá bem, quando ele não tá bem. Você sabe por como exemplo, tirar mais dele. Mas, por você exemplo, sabe que cada um lida com uma situação de um jeito. Eu tinha um ritual no entrada dos meus atletas de dar tapas neles. Né? E dava em todos. Depois dos 40 eu comecei a perguntar, tu gosta, velho? E vários, não, mas não gosto. Então por que tu não falava, porra? Saca? E vários continuam gostando. William, Bitoca, saca? Acho que vai de cada um e eu acredito que Eu faria tudo o que eu fiz lá atrás? Não. Mas tu tem um ritual de entrada dele? Eu não tenho um ritual de entrada assim, mas eu acredito muito no meu feeling, no sentido, eu nunca fiz com nenhum atleta nada que eu não queria que tivessem feito comigo. Eu gostava de tomar... De entrar o cara dando ativada. Vocês já me viram empurrando a Paloma, chacoalhando ela para ela acordar. Eu nunca bati na cara de ninguém, que nem acontece muito, principalmente na Tailândia, por causa que é dele. Mas eu nunca bati na cara de alguém porque eu não gostaria de ter tomado um tapa na cara. Eu nunca bati na cabeça de ninguém por causa disso também. Já bati no ombro, já bati na barriga, já fiz essas coisas.
mas nunca fiz uma coisa que não quisesse que tinham feito comigo, entendeu? E eu falo, você sabe bem disso, tive milhares de atletas, muitos atletas, e nenhum atleta saiu de mim por nada disso, nunca tive um atleta que saiu. Os que saíram de mim foi porque eu expulsei. Foi porque eu expulsei. Os poucos que saíram foi porque eu expulsei. E laranja podre estraga a fruteira, né, neguinho? ou se eu não era pra estar lá. Não era pra estar lá. Ou se eu não expulsei, eu fiz ele se retirar. Eu botei ele numa situação que ele não queria passar, não queria estar ali sofrendo daquele jeito, e ele saiu por si só. Entendeu? Porque ou ele ia mostrar pra todo mundo que ele ia mudar e ele ia entender que o grupo é mais importante que a pessoa, ou ele ia entender que ele ia fazer todo mundo continuar entendendo que ele estava pensando só na pessoa, não no grupo. Pode crer. Porque pra mim é igual uma seleção. O nome do time é o nome do país que tá grande. O nome da pessoa tá pequeno ali. Boa. Entendeu? Então o meu time é o meu time, não é o que é o Paiaque, não é ele, não é o time, é nosso. Massa. Não é uma pessoa. Eu tô em prol do time, entendeu? E Léo, aqui no Brasil a gente tem o Muay Thai é uma ferramenta de libertação social, né? A gente não trabalha somente com atletas, como é na Tailândia, né? A gente trabalha com um povo comercial, um público comercial. E o público comercial, ele utiliza do Muay Thai para extravasar, para se libertar de prisões que ele tem ali, psicológicas e tal. E me salvou, saca? Quando eu perdi meu olho, eu criei um monstro, e o Muay Thai foi essa veia, né? E, cara, hoje eu tenho um lema, velho, é levar o Muay Thai a mais pessoas, que a gente consiga encorajar e trazer mais qualidade de ensino, porque do jeito que a gente começou no Muay Thai, lá atrás era excludente pra caramba, né? E eu tenho um lema, que é toda a experiência vivida dentro do meu tatame tem que servir para somar na vida dessa pessoa, na porta da academia para fora, e o principal, da porta da casa dela para dentro, né, irmão? E eu vejo que tu tem muito isso, cara. A molecada, eu tava lá no primeiro dia que o Cajaíba chegou, velho. Você viu esses moleques sofrendo muito na minha mão já. Caladão, na dele. E antes do Cajaíba eu já tinha visto muito com o Lobo. E pra vocês terem ideia, o Cajaíba e o Lobo lutaram no Brasil 2 vezes. E quando o Cajaíba chegou na Tailândia, eu cheguei pro Lobo e falei, Lobo, o Cajaíba tá chegando. Ele, não, tá bom. Tipo, ele tá bom, não tinha nada contra, mas quem lutou um com o outro sabe como é que é aquela... Eu falei, você tem uma missão agora essa semana. Daí ele olhou assim, eu falei, você vai cuidar do Cajaíba, você vai levar ele para alugar moto, você vai mostrar para ele onde ele vai comer, você vai passar a semana ensinando para ele como é que ele vive aqui. Ele, tá. Eu falei, você já sabe sua missão, né? Tá, por quê? Porque eu já fiz para quebrar, que eu não queria nenhum clima de rivalidade. Eu não queria nenhum, eu queria que entendesse que aqui tava um pelo outro e um ajudar o outro. Rivalidade dentro da academia, meu irmão. Não queria nada de ego, nada, então eu já quebrei lá. Antes do Cajaíba chegou, eu já quebrei. Já falei, ó, você que acha que vai ser o mais rival, vai ter que ser quem vai mais ajudar ele. E depois se tornaram os principais parceiros de treino. E um sabia o que o outro sofria, porque os dois treinavam comigo. E dois sabiam o quanto era difícil estar ali naquela posição. E um ajudou e foi o suporte do outro por muitos anos. Irmão, que massa. Né, galera? Então, e tu vê que são atuações diferentes dentro do mesmo esporte, né? Ensinamento de comportamento, na real. Não é só ensinamento de luta, né? Sim. Porque você tem que... Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, mas você tem que tentar fazer pessoas que estão ali te seguindo, no mínimo, tropeçar menos do que a gente tropeçou, entendeu? Então, eles não precisam tropeçar igual só para serem duros igual, não. A gente pode dar o caminho e conduzir eles de uma forma melhor, entendeu? E como tu vê a questão daquela herança que a gente trouxe antiga do jiu-jitsu, a questão da rivalidade entre equipes, aonde uma equipe não podia abrir uma academia do lado dela. E, cara, quando eu cheguei lá na Soi Toyed... Tem 1000 academias. Irmão, uma rua de... Quanto tem? 2 quilômetros? Por aí, no máximo. Por aí, no máximo, né? E, cara... Tem 8 academias. 8 academias de Muay Thai. 6 ali. Eu digo que aquilo lá é uma grande academia. É que a gente tá na outra rua que só tem 2. Tem uma e mais é a gente. Mas a rua da Tiger ali que a gente fala... É a rua que tem muita academia ali. Hoje em dia deve ter umas 8 academias. Aquilo é um mundo fitness. Saca? E além de ter muitas academias de luta,
tem muitas academias de crossfit, de musculação. E como é essa relação, de repente o Binho pode também ajudar nós aqui, como é essa relação das academias? Existe essa coisa de uma querer... Acho que ele nem entende isso, porque eles não têm isso. Não tem isso? Não tem. Eles são muito natural deles, é só competir. Eles são... Tem vezes que eles lutam tantas vezes com o mesmo cara que eles se tornam muito amigos. Eles são muito amigos de cara. Na minha academia, tinha um cara que era famoso, que era o campeão da época que eu cheguei na academia, na Saci Prapa, que era o Hungrão e Saci Prapa. Uhum. E ele tinha um cara que ele lutou e fez lutas do ano lá, que foram luta do Canal 7 do ano, de mais violenta e mais... luta mais doida do ano, foi com o Siwi, o nome do moleque era Siwi. E eles eram muito amigos. Eles lutaram 9 vezes um com o outro. E eles eram muito amigos. E quando eles botavam eles pra lutar, era uma carnificina, não era uma luta. Mas saía de lá, eles eram amigos normal. Vamos tomar uma cerveja. Eles saíam pra brincar, ficavam zoando, um falava, nossa, olha o que você bateu aqui, ó, o que você bateu aqui. Era muito louco. Você falava, é impossível esses caras se gostar de verdade. Os caras, eles estão se matando. Não estavam lutando, eles estavam se matando. Entendeu? Mas... E eles eram muito amigos, entendeu? Então eles não têm muito isso assim. E eu acredito que até entre as academias, galera, eu acredito que a rivalidade é ótima, galera. A rivalidade é ótima, no sentido de você tirar alguma coisa boa da rivalidade. Você ter uma academia e eu querer que, pô, e eu ver que a sua academia tá bom, eu quero que a minha academia esteja bem também. Essa é a minha rivalidade. Eu não quero que a sua academia esteja mal, eu nunca vou querer isso. Porque pra mim eu acredito muito em energia. Se você joga uma energia ruim, a energia volta pra você. Mas tu lembra que naquela época, lá atrás, que no meu bairro, só a minha tem que estar. Não podiam nem se conhecer, nem se conversar, nem ser amigo. E aí eu fui lá, eu vi aquela rua, mano. Eu fiquei impressionado. Eu sou amigo, a Alicia vai ter uma das lutas mais importantes da carreira dela agora, que é com a tailandesa lá, com a Petidja. Eu sou muito amigo do treinador da Petidja. Ele é meu, tipo... Eu sou meio que padrinho dele. O cara é tailandês, famoso, imagina. E ele me segue e gosta de mim há muitos anos. Do nada eu tô assim, ele me liga, ele fala comigo. E a gente é muito amigo. E ele já falou, Léo, é trabalho. Elas vão lutar, ela acabou, a gente tá igual, é normal, é trabalho. E é trabalho, pô. E essa é a verdade, né? O nosso esporte só vai ter sucesso se todos nós tivermos sucesso. Claro. Saca? Eu não acredito no sentido de um dia o cara me oferecer um dinheiro e eu ter que lutar com você. Eu não lutaria. Porque é respeito, é diferente. Sim. Eu acredito no trabalho no sentido de 2 moleques que se conhecem, são amigos, mas não eram amigos antes de lutar, é diferente. Ou eu tenho que fazer, ou me pagarem para eu botar ele para lutar com o Lobo, que é meu aluno. Então nunca vou fazer isso. Eu não acredito nesse tipo de situação. Sim. Mas pessoas que a gente se conhece, a gente tem convívio, porque estamos no meio da luta ali, no mesmo convívio, mas isso para mim é trabalho. Eu não preciso ser... Até quem eu não preciso ser amigo não quer dizer que eu preciso ser inimigo, entendeu? Então, pra mim é um trabalho. Se eu não lutar com essa pessoa, eu vou ter que botar eles pra lutar com outra pessoa. A minha câmera é aquela, tu é aquela ali, né? Dá um recado, algo pra galera aí. Em qual sentido você falaria? Sei, algum pensamento. Pô, recado, galera, valorize o seu esporte, seja ele lá qual for. É muito louco. Eu sou uma pessoa que eu não acabei nem os estudos. E hoje em dia eu conheço o mundo inteiro e tenho o privilégio de ter uma vida com uma qualidade de vida muito boa pelo Muay Thai, mas eu valorizei esse esporte, eu valorizei isso, eu acreditei nisso. Eu falo pra muita gente, galera, eu passei muitos dias na minha vida no meio dessa caminhada que foi sem dinheiro, mas eu não passei um dia na minha vida sem esperança. Entendeu? Você não ter dinheiro é uma coisa, você não tem esperança, você não tem mais nada, galera. Então eu sempre tive esperança que eu ia fazer as coisas acontecer. E eu, mais do que ninguém, eu acreditei no meu próprio trabalho. E o meu próprio trabalho me trouxe até aqui, até outros lugares, até lugares muito altos que eu não imaginei que nunca ia chegar. Hoje em dia eu palestro para a polícia, palestro para muita gente, palestro para empresa. E eu nunca imaginei que ia chegar nisso. Eu nunca imaginei, a gente estava conversando, nunca imaginei que o Muay Thai ia me botar onde me botou. Hoje em dia eu vou dar seminários e tem 250 pessoas, 300 pessoas em alguns seminários. Vou no mundo inteiro e pessoas me pedem. Fui nos Estados Unidos, dei seminário em vários lugares que só tinham americanos no meu seminário. Fui no Japão, só tinha japonês no meu seminário, entendeu? Então, tudo isso aconteceu por eu acreditar no que eu estava fazendo. Seja lá o esporte que você faça,
ou a profissão que você faça, o que vai fazer ela dar certo é o como você faz, não é a profissão que você faz. Durante a pandemia, muitos amigos me procuravam e diziam, pô, mestre, me arruma um emprego, tu tem bastante amizades aí e tal. O que tu faz? Qualquer coisa. Eu falei, não, irmão, qual o teu ofício? Saca? Ame fazer algo. Ame oferecer, resolver o problema de alguém. Né? Se tu ama alguma coisa, alguém vai te valorizar, irmão. Eu acredito que tudo na vida é fases e você tem que saber dar 100% de você em cada fase da sua vida. Pode crer. Eu fui um atleta, eu não fui metade do atleta que eu transformei em vários atletas. Só que eu tentei ser o melhor atleta que eu podia. E eu me dei o máximo para isso. E quando eu virei treinador, a minha principal função no começo que eu pensava na minha cabeça era dar para eles o que eu não tive para mim. Ter alguém, um suporte, um caminho, um mapa ali. Já escutou que se todo cidadão ajudar 5 pessoas no mundo, cada um de nós ajudar 5 pessoas no mundo a mudar de vida, esse mundo ia ser muito melhor? E, irmão, tu já ajudou 5, pelo menos. Né? Mas passa muito disso, tá ligado? Então, velho, eu acho que o mundo com mais Léo Elias aí, velho. Com pessoas que tentam... Eu acredito que eu tenho uma religião. Eu pergunto a minha religião é tentar fazer para os outros o que eu queria que fizesse para mim, entendeu? Esse é o primeiro mandamento, né? O que eu faço, tento fazer para os outros o que eu queria que fizesse para mim. É bem isso mesmo. Eu falei numa palestra agora esses dias que o pai do Pedrinho Novaes uma vez me ajudou. Eu estava numa situação, eu estava começando a ser treinador, treinando eles, eu estava numa situação, galera, eu não tinha dinheiro para comer à noite. Ia comer no lugar. Não tinha dinheiro para comer nada. E era uma situação que eu não sabia o que fazer, mas eu não tinha falado com ninguém. Ele me olhou assim e falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Ele, tá difícil, né? Eu falei, difícil é... Eu falei, ainda brinquei, difícil é o nosso normal, né? Daí ele, não, mas tá aqui. Ele apertou minha mão e ele me deu 3.000 bahts na época. E do nada. E eu falei assim, não precisa, eu nunca gostei, assim. Sempre fui uma pessoa dura no sentido de não precisar de favor, eu nunca gostei. E eu falei, não precisa dele. Não, pega, não se preocupa. E nunca me cobrou isso, nunca me falou nisso. Ele só falou, todo mundo já passou por um momento. Eu lembro direitinho dele falando uma coisa dessa, tipo, todo mundo já precisou. E ele já tinha passado por isso. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu já tive várias, não preciso falar aqui, mas já tive várias opções, já vários momentos de poder ajudar várias pessoas financeiramente. E a pessoa fala, não, Léo, tá doido. Esses tempos atrás, eu até falo, não falo a pessoa, mas a situação, a pessoa estava com o aluguel atrasado. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela, não, eu me atrasei aqui. Eu falei, mas quantos meses você está atrasado? 2, Léo. Depois eu te pago, tem que me ajudar. Eu falei, me dá o Pix aí da pessoa que tem, da corretora. Eu fui e depositei 6 meses. Eu falei, você tem 4 meses para ajeitar sua vida agora. Não estou pedindo para você transformar o seu vida, mas você tem que ajeitar a sua vida para ter um respiro. Para você respirar e ver o que vai fazer dali para frente. Ela, não, tá louco, Léo, como é que eu vou te pagar isso de volta? Eu não tenho como te pagar isso. Eu falei, eu não estou te pedindo para me pagar de volta. Você não precisa me pagar de volta. Só que um dia na sua vida, quando você estiver bem e alguém estiver mal, você só passa isso para frente. Perfeito, e já vai estar pago. Perfeito. Porque esse dinheiro não vai mudar nada na minha vida. Eu tô tranquilamente, eu estou bem, minhas coisas estão tudo tranquilo. Passa para frente e que essa outra pessoa que você passa para frente e as coisas vão seguindo assim. Esse é o recado, hein, galera? Viram? Isso aqui é um baita de um exemplo de... Isso é empatia, velho. Empatia não é tu dar um prato de comida para uma pessoa em situação de necessidade e botar no Facebook porque tá fazendo uma bondade, tá ligado? Saca? Isso é ajudar. Tu pergunta pro Big se ele tem uma mensagem para os nossos... Big, mi alai put mai FC Muay Kon cho Muay put alai ma jak jaya alai ga dai ma jak kon yak toy Muay yak dai ken kon kit tu kon ni man yang mai lu leung alai ma mi alai put kam tu kon tim tu kon ni man mong big tu kon ni ทุกคนหรือว่าที่บราซิล ทุกคนสำหรับใครอยากฟังอันนี้ก็ถ้าอยาก
เป็นนักมวยถ้าอยากเก่งจริงๆก็ถ้าเลือกแล้วว่าจะชกมวยอยากชกมวยอยากต่อยมวยอยากเล่นกีฬามวยก็ขอให้ตั้งใจครับ ก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าก็พยายามอย่ายอมแพ้ก็ถ้าอยากพัฒนาเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องมันถ้ารอให้เทรนเนอร์สอนอย่างเดียวมันก็พัฒนาแต่ว่ามันอาจจะไม่เร็ว ถ้าเราอยากพัฒนาเร็วเวลาเราอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อะไรเนี่ยเราเห็นเทรนเนอร์ล่อเป้าเราเห็นคนนี้เตะเป้าแล้วก็เขาเก่งอะไรเราก็ไปขโมยมาจากเขาไปขโมยวิชาจากเขาคนนี้ต่อยหมัดดีเราก็ไปขโมยเข้ามาคนนี้แทงเข่าดีแล้วก็ไปขโมยเข้ามาคนนี้ฟันศอกดีเขาทำยังไงเราก็ไปขโมยเข้ามาอุ้ยเราทำอันนี้ไม่เก่งนะมันก็จะมีคนเก่งกว่าเราอ่ะเราไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้มันจะมีอะไรที่เราอยากพัฒนาเราก็ไปหาเรียนจากคนที่เขาเก่งกว่าบางทีก็ไปดูจากที่เขาต่อยมวยบางทีก็ไปดูจากที่เขาซ้อมมวยก็ทุกที่มันมีความรู้หมดถ้าเราอยากเก่งจริงๆเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่ม Ele falou se você quer se tornar um lutador ou uma pessoa muito boa no Muay Thai, sempre procure aprender, sempre esteja disposto a aprender e aprender em todos os sentidos. Não dependa só do seu treinador para te ensinar. Dependa de você estar na academia, você ver as pessoas treinando, aprenda. Ninguém é bom o suficiente em tudo, ele falou. Todo mundo tem alguma coisa que pode te ensinar. Esse cara dá um soco bom, aquele cara é um cotovelo bom, aquele cara sabe clinchar. Ele falou, é igual um ladrão, mas você usa isso no bom sentido. Você vai e rouba a coisa boa dele. Você assiste o que ele faz bem, eu vou roubar essa técnica, vou roubar aquela técnica, vou roubar aquela técnica. E você vai melhorando. Então você sempre vai melhorar. Se você tiver que acreditar que você sempre tem o que melhorar e sempre tem gente melhor que você para te ensinar ali. Perfeito. Show. Esse menino me ensinou muito para vocês verem. Essa temporada no Brasil, eu sou treinador dele, mas eu aprendi muito com ele. Esses dias ele falou para mim, numa das nossas conversas, no final da palestra, perguntaram para ele qual que foi a coisa mais especial que aconteceu na sua carreira. E ele falou, até esses dias eu já tinha sido lutador revelação da Tailândia, campeão do Lumpini, sou um cara famoso lá, todo mundo me conhece, sou lutador do ano, e eu achava que isso era uma coisa que foi especial na minha vida. E ele falou, hoje em dia uma das coisas mais especiais que foi na minha vida foi ter vindo no Brasil e ver o quantas pessoas querem vir aprender comigo e eu posso ensinar para 200 pessoas, 300 pessoas. E hoje em dia foi uma das coisas mais especiais da minha vida, foi vir aqui, ver o carinho e o amor das pessoas em querer aprender comigo, em estar comigo, em estar disposto a aprender, em estar disposto a me escutar. E isso me mudou muito a minha visão, ele falou. E eu me surpreendi com essa resposta dele. Né? Que massa. E dá de ver que é um moleque de uma humildade absurda, né, cara? Gigante. Olhar doce, de uma simplicidade. Se fosse, vamos trazer para o nosso futebol. O cara ganhou o Globo de Ouro. Irmão, como é que ele sentaria aqui? Não sei. Eu espero pensar que os especiais nesse nível, eles são especiais fora dali também, entendeu? Porque chegar num nível muito, muito diferente, você tem que ser diferente. Tem que ser, né? Tem que ser, entendeu? Irmão, prazer te conhecer, Bi. Tá? Tu é um cara muito de uma... Olhar para ti, eu vejo uma pessoa doce, uma pessoa de uma bondade. Não sei se tu notou, ele ficou junto... Era a dupla que ele mais queria ajudar, eram as crianças. Ele gosta de criança. Saca? E aquilo ali, meu irmão... Ali ele me ganhou, meu irmão. Ali ele me ganhou. Ali eu falei, cara, esse moleque Eu falo, como me perguntaram lá no caso do Bochecha, no seminário, e me perguntam, qual que é a coisa mais especial? Vou ser sincero, galera. Me perguntaram duas coisas, coisas que me pegou na minha cabeça e foi qual foi o meu título mais importante que eu conquistei como treinador. E o meu título mais importante foi hoje em dia poder me ajudar minha família. Quando eles precisam, quando eles têm alguma coisa que eu possa ajudar, isso é o meu título. Nenhum título é mais importante que isso para mim. É eu ter condição de eu ver eles estão com um problema e eu resolver o problema para eles, ou eu ajudar eles. E o segundo é ter pessoas especiais do meu lado. Hoje em dia, eu vou ser sincero, eu nem sei se eu mereço tantas pessoas especiais como eu tenho assim do meu lado. Tu é especial, meu irmão. Mas é muito doido ver quantas pessoas especiais Deus botou na minha vida, assim, e eu dou graças a Deus por isso.
Mais do que até pelos meus resultados na minha vida. Entendeu? A humildade é uma coisa que, mano, é inerente nas pessoas especiais, velho. Saca? Então, velho, eu sou cada vez mais fã do teu trabalho e da tua pessoa, viu, meu irmão? Então, eu sou fã, eu já falei, não sou fã do Rangel famoso, porque eu sou muito mais fã do Rangel Pessoa, que eu conheci anos atrás e é a mesma pessoa. eu falo que a internet, ela é uma faca de dois gumes. Eu falei isso esses dias, Saca? a mesma coisa. Só que pessoas que não são de verdade vêm e vão. Bom, isso Saca? Mesmo, isso mesmo. E, bicho, a gente não foi fácil, velho. E eu não acredito que a gente... Não tô falando que eu sou uma pessoa famosa, mas eu acredito que a gente chegou num patamar que a gente chegou por querer estar ali. Foi uma coisa natural. Foi uma coisa natural que aconteceu. Principalmente há 20 anos atrás, né, Léo? Entendeu? Então é uma coisa que eu falo, que nem eu falei hoje no seminário, eu não fiquei famoso. Você me cobrou já isso muito. Faz mais isso, né? Faz mais aquilo. Eu nunca fui uma pessoa da internet. Graças a Deus tive a Vanessa para ficar ali forçando e fazendo as coisas acontecer e mudar minha cabeça. Que lá atrás, nossa, ele é muito cabeça dura, meu Deus, ele não aceita as coisas, Rangel. Mas eu vou te ser sincero, eu falo isso muito para ela. Eu acredito que as coisas deram certo do jeito que deram, pelo meu jeito. Entendeu? Porque se eu tivesse tentado lá atrás, Léo, eu não acredito que era a hora de ser eu vejo... Eu sou tu 5 anos atrás, saca? Sim. Eu tô num caminho um pouco mais à frente na internet ali, saca? Mas eu pensava igual, eu dizia, nunca vou fazer isso aí, rapaz, tá louco. Irmão, quando eu fiz, lógico, me associei às pessoas certas, Claro. né? E fizeram acontecer, eu falei, mano, devia ter feito antes. Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus, no tempo da vida, entendeu? Eu acredito que nem eu estaria pronto para ter... Hoje em dia é difícil falar isso até para mim, porque você sabe que eu sou um cara muito de boa, mas o sucesso que eu tenho hoje em dia no Brasil, nos lugares que eu vou, eu nem sei se eu estaria pronto lá atrás se eu tivesse isso, entendeu? Porque eu acredito que você tem que ter mentalidade, cabeça, tudo para ter isso na hora. Maturidade, entendeu? Então, como eu falei lá no seminário, eu já cheguei no topo desse esporte muitas vezes, assim, entendeu? Quantas pessoas não teriam se perdido nisso, entendeu? E graças a Deus eu tive vários problemas, foram problemas que eu fiz porque era o meu jeito, foi esse jeito. Uma vez o dono da academia falou para mim isso e ficou na minha cabeça. O Cleiton falou, Léo, você é uma pessoa muito difícil, mas o que te torna especial é o seu jeito, entendeu? E eu sei disso. Esse meu jeito difícil, de ser do meu jeito assim, que me fez chegar até aqui, eu acredito, entendeu? Galera, vamos encerrando o nosso papo aqui com esses dois monstros, saca? E já tô esperando a próxima vinda pro Brasil. E aqui eu sempre venho, que aqui eu sinto em casa. E esse ano eu vou pra lá, hein? Você lá tem casa, já você sabe também. Eu vou lá. Ano passado eu não consegui, mas esse ano eu vou. Bora, você vai gostar, a academia tá irada. Bora. Tamo junto, galera. Bora.